Bom dia, irmãos e irmãs. Nós gostaríamos de fazer todos vocês bem-vindos ao nosso Vem e Segue-me dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre alma no capítulo 39 ao 42. Bom dia. Então, no capítulo 39 de Alma passa o capítulo inteiro advertindo seu filho Coriondo sobre seus pecados. Pecados esses que consistem em se vangloriar da sua força e da sua sabedoria. Além de que ele estava largando o seu ministério de pregar o evangelho para ir à cidade de Sirom, atrás da meretriz Isabel. E Alma, como um pai muito zeloso, um pai amoroso, com conhecimento e temente a Deus, ele sabia que aquilo ali poderia acarretar o seu filho. E ele fala nesse capítulo que não é do seu feitio, não é a sua intenção falar apontar os pecados do seu filho, mas que era necessário para o bem dele, para que ele se arrependesse e voltasse à presença de Deus. E fala muito sobre moralidade sexual. E eu fui pesquisar o que seria imoralidade sexual. E consiste nada mais que a participação intencional e deliberada em adultério e fornicação. E quando algumas pessoas cometem esse pecado, geralmente nos deparamos com um sentimento de desespero, como se o perdão ele não fosse mais alcançado, né? A gente não pudesse mais alcançar esse perdão. E através da expiação do Salvador, através do sacrifício, né, essa expiação, isso foi possível a cada um de nós. Quando nós fazemos o que é necessário para receber esse perdão, e nós conhecemos o verdadeiro poder sobre nós mesmos, desse sacrifício que o Senhor dedicou para nós. E nesse capítulo, Alma também fala sobre que o pecado ele não é só nosso, né? Que as coisas que às vezes nós somos observados o tempo todo. Nós somos sempre o exemplo de alguém, seja dos nossos filhos, de pessoas de fora, no trabalho. Nós sempre temos alguém nos observando. E as pessoas tem algumas pessoas que nos levam como exemplo. E Alma ele fala sobre isso um pouquinho. Ele fala com o filho dele, né? Ele fala assim: quanta iniquidade trouxeste sobre os joramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minha palavra. Ou seja, ele era um líder, ele estava ali para pregar o evangelho, e de acordo com esses pecados que ele estava cometendo, o povo que tinha ele como exemplo, não acreditava mais no que a Alma falava, nas coisas que a Alma pregava, né? E existem duas escrituras que eu gostei muito nesse capítulo, que fala assim: agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados, e que não mais sucumbisse à concupiscência dos seus olhos, e que abandonasses todas essas coisas, pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Lembra-te e decide-te em abandonar estas coisas. Não busques as riquezas nem as coisas vãs deste mundo, pois eis que não poderás carregá-las contigo. O interessante, né, desse capítulo é que eu imagino quão difícil tenha sido para a Alma, né, para ele tentar chamar o filho dele ao arrependimento, né? E no decorrer do que minha esposa estava lendo, estava pensando que Satanás ele age dessa forma, né? Quando você comete um pecado, independente do grau do pecado que você cometeu, ele sempre vai colocar na sua cabeça que você não tem mais jeito e que acabou, né? Mas a gente sabe que não, a gente sabe que através da expiação de Jesus Cristo, nós podemos sim nos arrependermos, nós podemos ser perdoados daquele pecado que nós cometemos, né? E Alma, ele explica sobre o arrependimento para o filho dele. O filho dele estava muito duro de coração.
Então ele explica que através da expiação de Jesus Cristo, que ele podia se arrepender e ele podia sim voltar à presença, né, de Deus. E o interessante disso também que muitas das vezes, mesmo Alma sendo um profeta de Deus, né, ele não tinha pergunta, ele não tinha resposta, né, para todas as perguntas. Isso acontece com a gente também. Muitas das vezes a gente não tem, né, resposta para todas as perguntas, mas a chave principal que nós, membros da igreja, já sabemos é a oração. A oração ela é a chave inicial para tudo, né? Então, o interessante desse capítulo 39 ao 42, que nos explica o passo a passo, né, que é o arrependimento, a fé no Senhor Jesus Cristo e a expiação, né? E eu não sei porquê, mas eu lendo o capítulo de Alma, me fez lembrar muito sobre o sonho de Leí, né? Se você parar para ler, você vai entender que muitos, no sonho de Leí, eles passaram pelo nevoeiro, seguraram na barra de ferro, chegaram até a árvore da vida, pegaram do fruto, mas eles se envergonharam, eles se afastaram dali. E você vai ver que a outra parte, eles se afastaram no meio, eles se perderam no meio da névoa, né? Com muito sacrifício se encontraram e conseguiram chegar até a árvore, né? Então, trazendo para os nossos dias, no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente está forte dentro do Evangelho. Muitas das vezes vamos cair. Satanás vai trabalhar dizendo que nós não temos mais retorno, né? Mas nós vamos aplicar o perdão e a misericórdia, né? Que nós já sabemos. Nós vamos pôr em prática que Cristo ele pagou pelos nossos pecados, nos dando a oportunidade que, independente dos nossos erros, que nós possamos sim voltar à presença dele, né? Então, eu baseio muito nesse sonho de Leí, que muitos se perderam na névoa, mas com muito esforço eles conseguiram chegar do outro lado, né? E eu gosto muito de uma passagem que se encontra em Romanos, que diz: aquele que esteja forte, que fortaleça o fraco, para que o fraco se torne forte. E assim, como membro da igreja, né, e seguindo o exemplo de Alma, nós vamos lidar com pessoas ao nosso redor que eles vão estar fracos, eles vão precisar que chame ele ao arrependimento, com amor, com carinho, com dedicação, né? Assim, Alma ele fez exatamente, explicou para o seu filho que não só a expiação, mas ele explicou também o que queria acontecer quando nós partíssemos dessa vida, que existe uma ressurreição, que existe um lugar onde nós iremos aguardar o nosso julgamento, né? Então, se para analisar todo o ponto de Alma ali, é uma doutrina muito profunda e algo bem interessante que nos ensina a nos arrepender, nos ensina a sermos pessoas melhores, né? E nós gostaríamos de deixar, né, esse pequeno resumo com vocês, testificando que esse é o Evangelho de Cristo e que mesmo em meio a essa pandemia, nós sabemos que o Evangelho não parou, ele está seguindo forte e que nós temos aí o profeta de Deus que nesses últimos dias e toda a turbulência que nós estamos vivendo, ele está nos guiando, está nos orientando, está nos ajudando. Nós recebemos aí mensagens profundas, mensagens de amor, de dedicação, mensagens de que o Messias ele está vindo, né? E nós compartilhamos isso com vocês hoje, né? Testificando que, independente de nossos erros, nós podemos sim voltar à presença de Deus, né? Que Ele nos ama, independente de qualquer coisa, e que Ele quer que se arrependemos e que possamos um dia estar lá ao lado dele, como família, como amigos, né? E é esse pequeno resumo que deixamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.